Gente, queria chamar para entrar na roda Gastão Campos. Gastão, eu queria antes de mais nada agradecer, em nome desse povo todo que está aqui, companheiros militantes do SUS, e dizer que certamente você é responsável pela maioria das pessoas estarem aqui, porque não sei se vocês sabem, mas Gastão, em 2003, à frente da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, com Regina Benevides, Gastão coordenava aquela equipe e a política de humanização foi criada no Ministério da Saúde sob a batuta e orientação de Gastão. Então, só essa apresentação nos honra muito ter você aqui nesse segundo seminário. Gastão, vocês conhecem, todos conhecem, estão conhecendo ao vivo alguns aqui agora, conhecem Gastão pela sua biografia, pelos seus trabalhos, professor da Unicamp, Gastão, secretário municipal de saúde, já por 2 vezes em Campinas, tem sido um dos principais formuladores e pensadores da saúde no Brasil, e já desde o início dos anos 90 chamava a atenção para nós de que era necessário que a nossa experiência SUSista fosse revisitada e que era necessário que nós produzíssemos uma reforma na reforma sanitária. E certamente o movimento do Humaniza SUS se inclui nesse movimento startado, então, pelo pensamento de Gastão, que é necessário que a gente olhe criticamente o que estamos fazendo e que não percamos de horizonte que a nossa tarefa de reformar o sistema público de saúde é uma tarefa que não pode ser perdida em seus valores. Então, Gastão, quero te dizer que é uma honra mais uma vez. Agora a roda é sob teu comando. Respeitável público, só pode ser, né? Para onde eu olho? Para cá? Bom, esse é o problema da vida, né? Tem que dar as costas para alguém sempre, não tem jeito, né? Tem que fazer a escolha. Eu tenho que começar agradecendo esse convite para estar nesse segundo seminário do Humaniza SUS. E particularmente eu queria agradecer muito de estar aqui nessa hora. Deu um branco total, eu preparei um negócio aqui, mas esqueci tudo, não sei o que eu vou falar. Tenho que enrolar vocês durante algumas horas. Vocês sabem aquela piada do goiano? Não. Mas eu queria agradecer muito. E de fato tem alguns momentos na vida da gente que são mais importantes do que os outros. A minha vida, felizmente, tem tantos momentos importantes que é quase a vida inteira, mas enfim. Esse momento é um momento muito importante na minha vida, por tudo que vocês sabem, que eu não preciso nem falar, né? Isso que o Dário disse, da gente conseguir montar tudo isso e... Bom, então eu queria começar fazendo um agradecimento importante a toda a equipe que me convida para estar aqui, os organizadores, e fazer uma saudação com vocês, um reconhecimento de todo o esforço, de toda a militância. Inclusive o primeiro tema que eu quero começar a falar sobre trabalho é a militância. Então fazer uma homenagem a todos os seres humanos brasileiros que ao longo de 30, 40 anos vêm esforçando por defender a vida das pessoas, por defender a saúde, né? E dentro desse caudal, desse rio imenso,
com certeza estão os ativadores, os apoiadores do Humaniza SUS. Então eu queria saudar todos vocês, mas fazer uma referência a Regina Benevides, ao Adail de Almeida. Estava esquecendo do Dário, e o Dário também. É verdade. Não estava esquecendo, não, estou brincando. E, inclusive, também fazer uma homenagem aos antecessores. Quando a gente criou a política de humanização, havia um programa de humanização de hospitais, com uma perspectiva mais restrita, mas que, de certa maneira, também fez parte da nossa árvore, da nossa construção. Ninguém escreve a história a partir do zero. A gente mudou muita coisa, mas a gente deve à equipe de psicanalistas, psicólogos, o povo psi que andava pelo Brasil afora, tentando humanizar os hospitais de forma muito lateral, de forma muito isolada, mas que já vinham trabalhando sob a coordenação da doutora Eliana Ribas. Bom, então é isso. Eu acho que valeu a pena o esforço. Como o Eduardo Passos colocou ontem, o Humaniza SUS tem conseguido, é um espaço estatal, é um espaço de governo, é uma política estatal do SUS, do Ministério da Saúde, mas que se tornou híbrida, misturada com um espaço de militância, né? Que o Dário, nem a Regina Benevides, nem o ministro, nem eu, quando era secretário, que nós não controlamos, e essa é a ideia mesmo, né? Que isso seja apropriado, a extensibilidade, que seja dissolvido, né, pela incorporação da militância. O primeiro ponto que eu vou falar sobre trabalho em saúde hoje, a reorganização do trabalho em saúde, e eu vou falar para vocês que trabalhar em saúde hoje, diretamente atendendo pacientes, comunidades, com clínica, com saúde coletiva, ou na gestão, como o Humaniza SUS faz, como vários de nós fazemos, não vou falar Humaniza SUS porque como nós fazemos, como o Nelson faz, como eu faço, como vocês fazem, a gente tem conseguido, ao longo desses anos, criar uma nova forma de militância. Hoje eu pensei aqui, só um parêntese, até porque estou nesse negócio redondo aqui, eu pensei em funcionar como espelho de vocês, da gente, né? Cumprir a função de espelho, que é falar sobre o que vocês já sabem. Quando a gente olha no espelho, a gente vê a imagem da gente, mas isso pode nos ajudar a refletir de uma forma narcísica, né? Então vocês vão olhar para mim e pensar, o povo do Humaniza SUS é o melhor povo do mundo, é o povo mais generoso, é o povo mais solidário, é o povo mais militante, é o povo mais perseguido, é o povo mais sofrido, mas como eu sou um espelho especial, eu sou um espelho igual da Branca de Neve lá, da Rainha Malvada, eu vou dizer para vocês, não, mais ou menos, não é bem assim só. Então é um pouco a ideia de fazer uma reflexão sobre a nossa trajetória, de uma forma, fazer uma narrativa sobre a nossa trajetória, eu que estou fazendo, não é vocês, de forma crítica, depois a gente continua essa conversa pela roda. Nós inventamos, ao longo desse tempo, uma nova forma de militância em vários sentidos. Inclusive nós temos que mudar essa palavra militância, que refere a militar, a obedecer, mas enfim, a gente tem conseguido combinar a militância com o nosso trabalho, que é um privilégio muito grande, porque isso cria sentido para o nosso trabalho. A gente tem, e isso é uma saída. Nós não vamos reorganizar o trabalho e a saúde no sentido que necessário para prevenir, para promover, para curar, para reabilitar, se a paixão que os militantes em geral têm pela mudança, pelo bem-estar social, pela humanidade, por valores, não tiver presente, não tiver misturada. Então, um aspecto novo dessa militância que nós reinventamos, que estamos reinventando, diferente da militância tradicional,
é que nós não militamos em nome do SUS um pouco, mas nós militamos em defesa da vida, nós militamos em defesa das pessoas, nós pertencemos a vários partidos, a nenhum partido, a várias igrejas, a nenhuma igreja. A gente conseguiu fazer. Outra diferença da nossa militância é que o militante em geral tem o discurso, tem a postura, tem a síndrome do positivista, né? O militante é cheio de razão, né? Sou cheio de razão ecológica, sou militante ecologista, o mundo inteiro está errado. Eu sou cheio de razão sanitária, eu sou cheio de razão anti-fumo, anti-tabaco, eu sou cheio de razão política a favor disso, daquilo e daquela, e vou civilizar os bárbaros, né? Eu vou conscientizar a função civilizatória, a militância nossa, nós somos mais prudentes, nós somos mais precavidos, nós somos mais humildes, né? De tanto criticar esse tipo de militância arrogante, autoritária, dono da verdade, pastoral, né? Que no fundo despreza a potência, o conhecimento da vida dos outros, da realidade dos outros, dos valores dos outros, né? Às vezes a gente cai no extremo oposto, que é pensar que nós não temos nada a fazer a não ser Sócrates, né? Os novos Sócrates, só eu sei que nada sei, só os outros que sabem. Então a gente acaba não tendo oferta, não tendo apoio, não tendo papel, né? Como se cada comunidade, como se cada equipe de saúde se bastasse, como se ninguém precisasse da história, como se ninguém precisasse da experiência, como se ninguém precisasse de Freud, de Marx, de Deleuze, de Lacan, de Eduardo Passos, etc, etc. Nós precisamos dessas coisas. Nenhum de nós é completo, nenhum de nós é integral, né? Então a gente está reconstruindo uma militância que pensa o apoio, que pensa a solidariedade, que tem Eu acho que o trabalho em saúde, o grande segredo da possibilidade do Humaniza SUS e fora do Humaniza SUS, a educação em saúde, popular em saúde, o trabalho na atenção primária, de promoção à saúde, o grande segredo nosso é nós conseguirmos, né, ao trabalhar, trazer uma contribuição para a humanidade, garantir o nosso salário, mas criar também sentido e significado para a nossa própria vida, né? Quem trabalha de uma forma burocrática, alienada, tende a sofrer muito, né? Então nós temos que propor reformas, nós temos que propor uma reorganização do trabalho em saúde que coincida, que coproduza, que bata no sentido de encontro com o desejo, com a perspectiva da maioria dos trabalhadores que são diferentes da gente. Boa parte de vocês diz que são do movimento da diferença, da filosofia da diferença, mas nós temos muita dificuldade com a diferença. Diferente é muito complicado, né? Diferente de mim é o crente da igreja pastoral. Diferente de mim é o médico ortopedista formado numa perspectiva positivista, que trabalha como ortopedista não sei quanto tempo, porque eu sou clínico, não sou ortopedista. Então, enfim, nós temos que reinventar uma nova forma de militância, e essa militância, ela está ligada ao trabalho, e eu estou refletindo, nós estamos fazendo isso, eu só estou dizendo que eu acho que o caminho é por aí, né? Uma militância crítica. Eu queria dizer que nós temos que, eu penso que a reconstrução, que a reforma, que a reorganização do trabalho em saúde tem a ver, ainda que seja um tema específico, focal, o trabalho em saúde, tem a ver com a construção da sociabilidade, da vida em sociedade, que alguns atualmente estão chamando de rede, da vida em rede, no terceiro milênio. Não é uma tarefa simples e banal. Como é que nós vamos viver em democracia? Em democracia já é o que eu quero. Como é que nós vamos viver na sociedade, no terceiro milênio, tendo em vista a força do mercado, tendo em vista os 30 anos de hegemonia do neoliberalismo, tendo em vista o fracasso e a crise de uma série de proposições supostamente humanitárias, de construção de bem-estar, que redundaram em tiranias, que não conseguiram construir o bem-estar chamado socialismo real, etc., tendo em vista uma certa
desmoralização, um certo enfraquecimento da atividade política. Hoje em dia, se a gente fizer uma pesquisa de opinião, poucos entre nós, inclusive aqui, mas na sociedade mais ainda, acreditam na política como uma forma de construção de bem-estar social. A política será capaz de salvar o planeta Terra da catástrofe climática, ecológica? Quem acredita que a política, e sem a política não nos salvaremos? Através da política nós conseguiremos redistribuir a renda, criar bem-estar e fazer uma inclusão social, segundo um novo paradigma de inclusão social do povo da África, do povo da Rocinha, de 2/3 dos brasileiros que estão fora de uma série de direitos, de uma série de coisas. Fora da política não há salvação, e nós não acreditamos, não há salvação, não há caminho, salvação não há mesmo, não há caminho. Então, eu queria repensar o trabalho em saúde nessa perspectiva, ainda que não fugindo do tema, que é o trabalho em saúde. Eu vou propor algumas categorias, algumas diretrizes, que não vai ser surpresa para vocês, para a gente repensar o trabalho em saúde, que eu acho então que tem que repensar a vida em sociedade. Uma dessas categorias é a categoria de cogestão, de democracia radical da vida, como é que nós podemos construir uma sociabilidade, uma vida em sociedade, não só no espaço macropolítico, mas institucional, das relações de trabalho, da relação com o usuário, de poder compartilhado. Então, uma categoria forte que eu quero trabalhar com vocês é a categoria de cogestão. Só que eu quero trabalhar a categoria da democracia, da democratização da vida, das relações políticas, institucionais, de trabalho, familiares, de gênero, não só como uma forma de compartilhamento de poder, de votar, de decidir, é também isso, senão não é cogestão, mas é como uma forma de compartilhamento, de enfrentamento de problemas, de enfrentamento de dificuldades. Vamos construir projetos, programas, ações, de forma horizontal, longitudinal, de uma maneira compartilhada. Para fazer isso, eu tenho trabalhado, nós temos trabalhado uma metodologia, que é uma metodologia de apoio, que é uma metodologia diferente do apagamento, é uma metodologia que aposta na potência do outro, mas aposta na potência da oferta, reconhece a carência do ser humano, reconhece a existência de necessidades sociais, reconhece a dependência social que nós temos em várias instâncias da vida, de outros seres humanos que têm potências, recursos que nós não temos. Então, a cogestão com apoio parte exatamente do reconhecimento de que é impossível igualizar, horizontalizar as relações de poder. Democracia não é uma equivalência universal das cotas de poder. A cogestão, a democracia é exatamente formas menos ásperas, menos doloridas, que dificultem o controle social, que dificultem a opressão, de lidar com diferença de poder. Então, o conceito de cogestão e conceito de trabalhar com a ideia de apoio para a ideia, de apoio institucional. E um outro conceito forte sobre o trabalho em saúde, eu acho que nós temos que pensar o trabalho em saúde como um neo-artesanato. Pensar o trabalhador de saúde como um neo-artesão. Eu comecei a usar isso com meus alunos, esse conceito de artesão, de neo-artesanato, como uma provocação, para obrigar as pessoas a pensar e dizer: professores, não é possível no terceiro milênio. Só que agora eu assumi, não é provocação, é um objetivo, é uma meta. Então, pensar o trabalho em saúde como um neo-artesanato, e eu vou tentar comentar isso com vocês para frente. Isso significa pensar o trabalho em saúde como uma concepção ampliada e compartilhada de saúde. Chegaremos aí. Na formação não vou conseguir chegar, viu, gente? Fica para o terceiro encontro de... É porque todo esse tempo é formação. Depois tem uma mesa de formação, se der tempo eu comento alguma coisa.
Foi uma opção que eu fiz, esse negócio de rodar assim, tem hora que você tem que cortar alguma coisa. Então, o tema da cogestão em saúde. Quando eu estou pensando no tema da cogestão, né, que é uma gestão compartilhada do poder, da elaboração de projetos, da realização do trabalho, em saúde nós temos que pensar a democratização na relação de trabalho. Então, eu tenho trabalhado cada vez mais com o conceito usado cada vez mais o conceito de clínica compartilhada, de saúde pública compartilhada. Compartilhada entre quem? Entre o trabalhador, o profissional, os trabalhadores, a equipe e os usuários, individual. Então, a clínica compartilhada é uma clínica que vai tentar compartilhar a construção do diagnóstico, as deliberações terapêuticas, a implementação da terapêutica, ou seja, é toda uma nova cultura de relação dos trabalhadores de saúde com o usuário, com o paciente. Nós temos que ter uma cogestão, por isso é neo-artesanato, não é artesanato só. Ninguém hoje é artesão isolado em saúde, em educação. Nós trabalhamos em rede, nós trabalhamos em sistema, nós trabalhamos em equipes de saúde. Como é que nós, não sei se vocês já pensaram isso, né? Há uma contradição entre sociabilidade, há uma oposição, né? Há um mal-estar entre a liberdade de cada um de nós e a meter-se em rede, em meter-se em sistema, em viver de forma social. Quanto mais integrados à rede, quanto mais integrados ao sistema, tem gente me olhando com cara feia, que diz que se a gente usar a palavra rede, a gente elimina esse paradoxo. Não elimina, não. A sociabilidade em sistema, em rede, seja lá de que forma que eu estou, não elimina esse paradoxo de a liberdade total. A liberdade total é não ter nada a perder, é não ter relação nenhuma com ninguém. Essa liberdade, ela não existe para a forma que o ser humano, que nós nos reproduzimos. Nós vamos construindo relações sociais de gênero, para a reprodução, para o prazer, para a produção de alimentos, para a produção de saúde. Então, a cogestão é uma forma que a gente se proponha para lidar com esse paradoxo, que é o paradoxo de tentar combinar, articular, ou a autonomia, a liberdade, ou a sociabilidade, ou a rede e o sistema, os dois. Nós precisamos manter um certo grau de autonomia, um certo grau de liberdade, e precisamos nos meter em equipes de saúde. Uma equipe de saúde que é um coletivo, que não há espaço de singularização para o ortopedista, para o enfermeiro, para o crente, eu estou falando para os diferentes, é um espaço insuportável. O grau de mal-estar é um espaço insuportável. Uma equipe de saúde que tenha, enfim, então a ideia de cogestão, e nós temos que levar a cogestão para as instituições, para as organizações. Nós temos que democratizar as relações na composição da região de saúde entre municípios e estado, dos serviços de saúde entre as várias equipes. Então nós temos que criar toda uma tradição de funcionamento democrático das instituições de saúde. Então, democracia, cogestão do serviço, das instituições, da rede, das equipes e na relação trabalhador-usuário. Aí entra a discussão assim, como é que a gente faz a cogestão? Como é que a gente faz a cogestão? Em Campinas, quando eu fui secretário de saúde pela segunda vez, se imaginou lá essa metodologia do orçamento participativo, que é para trazer os usuários, a sociedade civil, para deliberar sobre o orçamento. E se resolveu que o espaço coletivo onde ocorreria a cogestão seria um espaço exclusivo dos usuários. O prefeito, os secretários de saúde, os trabalhadores de saúde teriam, quando muito, voz, mas não teriam voto. Ou seja, não era uma cogestão, é uma autogestão dos usuários sobre o trabalho de saúde. Não é esse tipo de cogestão que eu defendo. Eu não defendo a omissão do profissional em relação ao usuário, do gestor em relação à equipe. Eu defendo que se haja uma relação dialógica, que o prefeito apresenta as suas razões,
Porque o prefeito se propõe a concentrar investimento no centro da cidade, para recuperar o centro que está degradado. Porque o prefeito propõe a recuperar, independente da concentração de população, da divisão do dinheiro pelo denominador população, concentrar investimento numa região degradada, urbana, de favelas, da periferia. Por que ele não pode chegar? Eu acho que ele tem obrigação, se tem uma visão de conjunto, se tem uma política, ele tem obrigação, ao montar uma ágora para discutir orçamento, tensionar o interesse particular das pessoas com seus territórios, com seus bairros, chegar a dizer qual é o sentido coletivo de investir no centro para a maioria das pessoas que tem ali. Qual é o sentido de fazer um projeto de urbanização singular na favela tal ou qual, e vamos investir 3 vezes mais por habitante durante 3 anos, 2 anos, do que investir no outro bairro de classe média, etc, etc, etc. E não pode chegar... Então, essa é a ideia de cogestão, essa é a ideia de apoio, mas ele pode perder. O espaço coletivo tem que ter autoridade, tem que ter a norma, tem que ter a regra de debater essa ideia, ou seja, uma oferta. A mesma coisa ocorre na clínica compartilhada, né? Eu não defendo que no trabalho em saúde nós não tenhamos uma relação diferenciada, uma relação passiva do trabalhador de saúde frente ao usuário. Se o usuário procura ajuda de alguém, é aquilo que eu dizia, porque há uma carência ortopédica, eu fraturei, e a humanidade criou, eu fraturei um braço, a humanidade criou uma tradição, um trabalho morto, um conhecimento acumulado, que me faz procurar aquilo, que vira um direito à saúde, né? Mas eu tenho que haver uma possibilidade de diagnóstico. Vamos tentar uma redução ou um ato cirúrgico? Eu não sei isso, mas ele pode me explicar, porque é sobre o meu corpo. Vamos tentar uma redução sem a cirurgia ou com a cirurgia? O ortopedista e o enfermeiro não devem decidir isso sozinho. Então precisa informar. Essa é a relação dialógica de cogestão que a gente sonha, que eu imagino que a gente deveria construir, somada, agregada à ideia de apoio, à ideia de articulação, de oferecimento, né? A ideia de que nós não somos, que nós vivemos em rede, que nós vivemos em estruturas de dependência. Então, o conceito de cogestão é esse, o conceito de apoio institucional é esse, né? Em linhas gerais. Não sei se eu consegui ser claro e compartilhar com vocês. Ontem já foi comentado, já foi bastante discutido, que culturalmente, politicamente, eticamente, a cultura da cogestão, da democracia organizacional, institucional, na democracia nas relações de trabalho, entre as equipes, entre o gestor, não é a tradição dominante. Pelo contrário, eu estou propondo, então, para usar um conceito antigo, que lutar pela cogestão, que trabalhar na relação com o outro, na linha de apoio institucional, de apoio para a ideia, de ter oferta, de negociar, de deliberar junto, de se arriscar, de botar o corpo junto, de botar a mente junto. A cogestão implica em deixar-se afetar. Quando a gente faz um contrato com alguém, se só vota, né? Quando a gente constrói o diagnóstico junto, o projeto junto, a tendência é mudar os dois, é mudar o ortopedista e mudar o usuário. É mudar o gestor e mudar a equipe, é mudar dentro da equipe os profissionais médicos, enfermeiros, os generalistas, os especialistas, etc. Né? Então, mas essa não é a cultura dominante. Então eu estou propondo, para usar uma palavra antiga, que é um movimento de contra-hegemonia. Contra-hegemonia significa o seguinte: não é simples, não é fácil. Nós não vamos receber medalha sempre, só depois dos 60 anos, 58. Aí você ganha uma medalha ou outra e alguns processos da justiça ou outro. Então, a contra-hegemonia é isso, né? Agora, a luta da contra-hegemonia, essa militância misturada com o trabalho, não pode ser um apelo. Hoje, alguns colegas do Amapá me falavam no hotel, não sei se o pessoal está aqui, que trabalham lá com cirurgia plástica, queimados. Isso. Me diziam que o segredo desse envolvimento com o trabalho, envolvimento com a cogestão, é
Eles não usaram essa palavra, não. Eu ia usar esse conceito aqui, mas fiquei com vergonha de vocês. Mas aí, anteontem, eu assisti um filme. Todo mundo tem superego, né? Eu tenho meus superegos, que me controlam. Eu assisti um filme que está passando aí, chama Che, a história do Che Guevara. E aí, numa entrevista com a jornalista, pergunta assim: Che, para ser revolucionário, precisa do quê? Ele fala: amor. Eu falei: bom, se ele falou de amor, eu também posso falar. Mas é o seguinte... Nós precisamos, nesse apelo à militância, nesse envolvimento, considerar o outro na cogestão, considerar o outro não só na sua cultura, na sua ética, mas principalmente na possibilidade de fazer coisas amorosas, de manter relações amorosas, que não elimina o conflito, que não elimina a aspereza da vida, é um paradoxo, mas nós temos que aumentar o coeficiente de amor. No trabalho em saúde, no trabalho pedagógico, sem amor, é complicado, não vai. Só com protocolo, só com controle social, sem envolvimento, sem implicação. Tem vários nomes técnicos para fugir desse conceito de amor. E não é um amor de renúncia, é um amor de gozo. Não é um amor pregado assim: eu vou renunciar a tudo em nome do... É um amor porque para nós cria sentido e significado. Esse jeito que eu tenho de ser, eu não faço isso só por masoquismo, é um erro, né? Não só para me punir do meu pecado original e dos outros que eu fui cometendo ao longo da vida. Óbvio que eu faço muita coisa por culpa, mas eu faço isso porque me dá um grande prazer, me dá uma grande alegria poder estar aqui falando para vocês hoje. Então, essa dimensão e a saúde, o trabalho em saúde, essa dimensão é muito possível, né? A maioria de nós que escolheu trabalhar em saúde, a gente reclama muito, chora muito, né, sobre o trabalho em saúde, mas a maioria de nós tem a possibilidade, por isso que é o artesão, entrando agora para o outro conceito, que é o conceito da neo-artesania, do neo-artesanato, artesania espanhol, do neo-artesanato, do artesão. A maioria de nós tem a possibilidade de, ao curar, ao reabilitar, ao prevenir, ao trabalhar, criar sentido e significado para a própria vida, ao ser gestor, montar um grande serviço de queimados, de prevenção de acidentes de barco, de scalp de crianças no Amazonas, na região amazônica, de diabético, de hipertensão. Além de ganhar um salário, além de ter as férias, etc., a gente tem uma possibilidade de realização pessoal muito grande. A possibilidade concreta disso acontecer no cotidiano, no SUS, com toda a tradição autoritária, precisa ser aumentada. Isso depende de cada um de nós também. Nós temos os nossos bloqueios, as nossas repressões, as nossas dificuldades internas, mas nós temos também as dificuldades institucionais para viver desse jeito, né? A máquina de subjetivação, de produção de cultura do neoliberalismo nos estimula a viver o tempo todo em Olimpíada, ganhando, competindo, produzindo, sem significado para nós, sem significado para os outros. Então há que se opor a essa máquina em alguma medida, de alguma forma. Então, cogestão, método de apoio, não ter vergonha das nossas ofertas, colocar nossas ofertas na roda, ofertas de diagnóstico, ofertas terapêuticas, ofertas de gestão, ofertas de outras experiências, está aberto ao outro. Ou seja, o Sócrates era um grande demagogo. Quando ele dizia que nada sabia, ele estava enganando, mentindo. Ele sabia um monte de coisa, ele não sabia tudo, ele tem que respeitar o dos outros. Então, senão não tem potência. A potência nossa é exatamente a potência de oferta, de criar rede, de fazer essas coisas. Reconhecer a potência do outro, reconhecer a nossa potência. O trabalho em saúde, gente, tem algumas especificidades. Vocês viram que eu não estou contando piada, está todo mundo sério, né? Porque a função de espelho é manter vocês sérios, olhando com... Eu não sei porquê, porque é de manhã cedo, né? De manhã cedo, o pessoal ficou me dando chopp ontem, minha capacidade de contar piada diminuiu. O trabalho em saúde tem algumas especificidades.
várias, né? Eu já falei várias, mas eu queria comentar algumas com vocês, né? Uma especificidade do trabalho em saúde é o próprio processo saúde e doença, que é um processo complexo, a tal teoria da complexidade. É absolutamente verdadeiro, né, que viver com certo grau de saúde, que enfrentar o risco, a vulnerabilidade, conviver com o risco, viver com doenças, enfermidades, conceituar doenças, desconceituar doenças, redefinir o que é, o que não é um processo complexo. É um processo bastante complexo, que tem implicações orgânicas. O orgânico existe, a genética existe, o envelhecimento existe seres humanos com útero e seres humanos sem útero. Então existe o orgânico, existe a genética, existe 3 anos, 70 anos, 50 anos, existe hipertensão arterial, e existe condições orgânicas que aumentam o sofrimento humano, que diminuem a possibilidade de continuar a viver. Nós estamos chamando essas coisas de risco de doença. Mas existe a implicação subjetiva, afetiva, o modo de vida, o estilo de vida, N conceito, e existe a sociabilidade, a rede, o sistema. Então, nós vivemos num espaço complexo. Isso faz, estou falando da formação agora, o tempo todo eu estou falando da formação. Nós temos que formar militantes em saúde. Não sei se vocês estão vendo, o tempo todo eu estou pai ideia, estou falando da militante. Nossos alunos têm que ganhar essa perspectiva de construir sentido e significado, de viver, fazer saúde em cogestão, de usar o método de apoio, de ter oferta, mas respeitar a potência, a cultura, o valor, o desejo, o interesse dos outros, de combinar, de enfrentar, de negociar, de parar, de ter limite, de respeitar a regra, etc. Então, agora, além disso, é muito complicado. Lidar com problemas complexos implica em acumular informação, implica em cognitivo, implica em informação. Para lidar com hipertensão, há que saber sobre hipertensão. Para lidar com o sofrimento da mulher na periferia das cidades brasileiras contemporâneas, há que saber sobre a história da mulher, sobre gênero, sobre subjetividade, sobre relações de marido, sobre desemprego, sobre imigração, sobre a desconstrução da família nas grandes cidades do sul, sudeste, que é uma família reduzida, não é aquela família ampliada do interior, Gaudéria, Goiânia, né? Isso aí ficou nas memórias dos literatos, etc. É uma sociabilidade fragmentada. Nós vivemos num mundo de redução do outro a objeto. Então, é complexo. E intervir sobre isso é muito complexo. Por isso trabalhamos em equipe, por isso trabalhamos com o conceito de clínica ampliada, de saúde coletiva ampliada. Por isso trabalhamos com a ideia de interdisciplinaridade, de transdisciplinaridade. Não dá para ficar só com conhecimento orgânico, nem só com psi, nem só com social. Não dá para intervir só assim, ainda que tenhamos focos, ainda que tenhamos responsabilidades sanitárias diferentes, que exigem recortes diferentes dessa complexidade. A formação de uma equipe de atenção primária é diferente de uma equipe que trabalha com oncologia, ainda que tenha muitos elementos em comuns. A gente tem que se autorizar, apesar da transdisciplinaridade, a trabalhar com núcleo, eu chamo de núcleo, de responsabilidade, de saber, dentro de um campo interdisciplinar. Então, às vezes a gente se perde. Vocês estão vendo que eu uso o conceito, no trabalho em saúde, mais o conceito de ampliação, de complexidade, do que de integralidade. O conceito de integralidade é um conceito muito forte para pensar política, programa. Então, nós temos que ter uma oferta teórica integral. A cada região de saúde precisa ter uma oferta, região macro, região de saúde brasileira, ter uma oferta integral para enfrentar câncer, para enfrentar o problema da mulher na periferia, problema da violência na escola, da hiperatividade na escola, o nome que a gente queira pôr para isso, problema de enfermidades crônicas, né? Então, esse conceito é muito forte, porque essa complexidade vai exigir da gente várias formas de trabalho em saúde, várias formas de atenção à saúde, várias formas de cuidado à saúde, promoção, prevenção, cura, reabilitação, alívio do sofrimento, atendimento individual, em grupo. E o que é necessário? Aí já falo sobre isso. Então, o conceito de integralidade nesse sentido e o conceito de ampliação.
E aí eu passo para uma outra especificidade do trabalho em saúde, que além da complexidade, que além da determinação complexa, né, que complica a nossa vida, complica muito a nossa vida, e o ser humano temos uma dificuldade de fazer isso, que é o diabo. Tinha um sambista paulista lá, dizem que é o único sambista de São Paulo que teve a Dona Irã Barbosa. É verdade, Eduardo está rindo. Mas diz que é mentira, viu, o pessoal de São Paulo, que eu sou de São Paulo, meio. E Goiânia, que só faz música caipira, não tem nenhum sambista. Mas o Adoniran Barbosa dizia que o problema das horas é que as horas vareiam, né? Aquela famosa música. Então, além da complexidade do processo de saúde e doença, do processo de intervenção, né? A gente ter núcleo, campo, etc., tem uma coisa na vida, e não é só na saúde não, mas estamos falando da saúde, é a vida em geral, que o negócio varia, cada caso é um caso, existem alguns padrões, o tal da singularidade, tal do projeto terapêutico singular, as coisas variam, cada caso de hipertensão arterial é diferente do outro, apesar de ter elementos em comuns. Estou falando, o problema das mulheres da periferia, isso é uma generalização que não existe, abstrata, para identificar uma prioridade de saúde, uma linha de intervenção. Cada caso desse, cada família tem uma história de vida diferente, problemas orgânicos diferentes, reflexões no corpo, do subjetivo diferentes, relações com a violência, com a agressividade, com a dependência química diferente. Então, na saúde, gente, e aí esse é o problema da nossa formação. Como é que nós conseguimos sair e como é que nós construímos conhecimento? Nós construímos conhecimento padronizando, fazendo ontologias das doenças, dos riscos, né, dos modelos de atenção. A gente diz assim, com hipertensão arterial grave, a gente age assim, com diabetes tipo 1, a gente age assim, o protocolo, né? Só que quando nós vamos mexer com cada diabético, é o João, Maria, obeso, é magro, é deprimido, é superativo, trabalha, não trabalha, bebe pinga, não bebe pinga, tem hipertensão junto, não tem hipertensão junto, está com câncer, não está com câncer, está com vontade de se curar, não está com vontade de se curar, tem adesão, não tem adesão, aí varia tudo. É pobre, é rico, trabalha no Rio, enfim, é tudo diferente. Nós, seres humanos, temos uma dificuldade muito grande de fazer esse trajeto, né? Como é que a gente faz com um trem que varia? Diz que na Suíça os trens não variam, né? Chega sempre no horário, mas no Brasil os trens variam, as coisas variam. Os fenômenos, na Suíça os fenômenos também variam. Como é que a gente faz? Aí tem duas alternativas mais frequentes, dominantes, mais frequentes, mais hegemônicas. Uma é, nos enquadramos, usamos métodos de gestão, métodos clínicos, protocolares, de mecanização, de normatização do trabalho em saúde, né? Ou vamos para um extremo oposto, que a gente poderia chamar de, não posso dizer isso porque os anarquistas vão me bater, mas de uma coisa de dissolução total de cada um, de enfrentar as situações, os encontros de peito aberto, sem nada estruturado, sem nenhum protocolo, né? A proposta, paideia, a proposta que eu trago para vocês, né, a proposta da cogestão nisso, é da gente fazer a circulação entre essas duas alternativas, de usar o método clínico. Eu digo que essa coisa que eu estou dizendo aqui, eu chamo de teoria paideia, etc., né, na verdade tem uma grande... Eu devo muito ao método clínico, a clínica original da escola de Cos, não a clínica positivista de hoje, né? Qual era a ideia da clínica original? Clínica é uma palavra em grego, eu vou na linha do Eduardo agora, vou fazer umas análises aqui. Clínica é uma palavra aqui em grego, significa inclinar-se. Aí tem uma interpretação, a gente pode ter uma interpretação sacana, que é isso, é o seguinte: esses médicos são tão arrogantes que vão se inclinar um pouquinho do enfermo para não parecer tão arrogante, porque na época a saúde era só médico, né? Estou falando lá da Grécia Antiga. Mas tem a outra interpretação original, que depois Aristóteles vai retomar essa discussão, que é um método de combinar, é uma teoria, é um método para combinar o conhecimento padronizado, estruturado, com a variabilidade infinita das circunstâncias, das situações da vida.
A ideia de inclinar-se é a seguinte, da clínica. Inclusive é considerada a primeira metodologia que combina ciência com prática nessa perspectiva, né? Que é, por que se inclinar-se? Não pode deitar junto com o paciente ou sentar junto com o paciente, senão vira família, senão o sofrimento fica fraterno. Você perde a referência a uma certa objetividade, a uma certa padrão, a experiência anterior, a outras pessoas que tiveram hipertensão, aos outros colegas que me ensinaram a lidar com pressão alta, com sofrimento não sei das quantas, mas ao mesmo tempo, se eu fico só em pé, eu fico com os colegas, eu fico com a medicina, eu fico com o protocolo, eu fico com a ciência. Então, nem deitado junto com o doente, nem inclinado, que fisicamente é uma posição insustentável. A gente cai, né? Ou a estrutura tende a puxar a gente, ou a gente tende a cair no senso comum, no sofrimento, que também é conhecimento, não estou dizendo que não é conhecimento. Então, o desafio nosso na cogestão, na gestão, no trabalho em equipe, no atendimento clínico, na saúde pública, é manter essa tensão dialética, perdão pelo uso da palavra antiga, mas é dialética mesmo, sem síntese, com síntese provisória, cada caso é um caso, né? Entre como é que eu singularizo mantendo uma segurança que aquele paciente não tem. Se eu vou atender alguém com hipertensão, eu estou usando hipertensão porque eu sou médico, vocês me desculpem, é um problema muito comum, mas pode ser, serve para qualquer coisa. Reabilitação física, eu estou com dor nas costas hoje, vocês já notaram, né? É a idade. Então, assim, o profissional tem que ter lido mais, sabido mais, estudado mais, tem obrigação de ter feito isso, para poder interagir. A tradição da gestão em saúde, e aí a Humaniza-SUS tem um papel importante, não é só da gestão em saúde, é da gestão em geral. A tradição da gestão em geral é tentar transformar os trabalhadores em seres mecânicos, automáticos, que vão reagir de forma automática, padronizada, mecânica, cibernética agora, aos programas feitos no nível central, desconhecendo a singularidade dos casos. Na pedagogia é um desastre, na gestão urbana é um desastre. Existem algumas áreas de trabalho onde essa metodologia de desvalorizar a singularidade, a variação dos casos, é métodos de gestão eficientes. Na saúde, nós estamos enfrentando agora, temos que enfrentar, com a informática isso aumenta, receita do Dário, água. Nós temos que enfrentar o seguinte: como é que nós combinamos o tema dessa variação de cada caso com... e aí as soluções que nós inventamos, inclusive a esquerda, todas desconfiam do trabalhador. Se a gente assume esse método clínico como método de fazer política, de fazer gestão, esse método paideia, que trabalha com o estruturado e com o desestruturado, com o singular, com as duas coisas, quem é o ator principal? Depende de quem? Em quem que nós temos que confiar? Tem um artesão no meio, tem um criador no meio. Por quê? Quem é que vai fazer essa decisão? Então, se a gestão desconfia dos ortopedistas, não tem saída. Se nós imaginamos que nós vamos criar um método de planejamento, de controle social, de linha de cuidado, o nome que tiver, que vai estruturar toda a integralidade da atenção num campo, e que nós vamos enquadrar, por avaliação de resultado, por avaliação de desempenho, os trabalhadores, nós vamos ter, primeiro, trabalhadores infelizes, porque a possibilidade de criar, de fazer tudo aquilo que eu falei da militância diminui, e segundo, a potência terapêutica, a potência da promoção, a potência da prevenção cai, diminui. Então, na saúde, nós temos que ter parceria com os trabalhadores de saúde. Não ingênua. Não ingênua. Outro dia, ontem, aqui, eu vi que alguém falando
que o sonho nosso do Humaniza SUS é criar um novo ser humano. Deixa eu dizer para vocês, duvido dessa possibilidade. Não existe essa possibilidade. O ser humano já tem muito tempo de história registrada e nós somos essa meleca mesmo, nós somos esse híbrido. Nós somos esse híbrido de amor, de violência, de composição, de respeito, de desrespeito, de ciúme. A gente não entende alguma coisa de ciúme. Quando alguém descobre um negócio que eu estou muito perto de chegar, eu não entendo aquela pessoa. Leva 1, 2 anos. Vocês já perceberam isso? Nós somos assim. Nós somos assim. Como é que compõe com o desejo do outro? Tudo bem, nós somos desejantes. E o outro? E a lei que protege o desejo do outro? Então vamos criar um mundo de potência, de desejo, agora um mundo de respeito ao outro. Aí essa combinação é fundamental. Essa combinação é fundamental. Quando nós fazemos leis, quando nós fazemos protocolos, quando nós fazemos normas, nós estamos tentando passar para esse artesão, para esse novo trabalhador de saúde, né, uma certa orientação de defesa do paciente, de defesa do usuário, de desmedicalização. Não entope o hipertenso de remédio, você faz isso, é complexo, faz isso, faz aquilo, já estudamos isso, está isso. Agora, no limite, o trabalhador tem que lidar com esse protocolo com um certo grau de autonomia. Outro dia tinha um pessoal discutindo a coisa da linha de cuidado de diabetes 1. O que é uma linha de cuidado de diabetes 1? É um programa dinâmico, mais flexível. Aí você define tudo da integralidade para atender um diabetes 1. Médico de família, enfermeiro de família, endocrinologista, apoio psicológico, apoio subjetivo, rede social, põe aquela filão de coisa. Que diabético 1 vai precisar daquela linha de cuidado inteiro? Se houver um artesão pensando o caso do diabetes 1, quase nenhum. Por isso, o programa de saúde, o protocolo, a linha de cuidado é importante para saber a integralidade, a região de saúde, mas tem que ter a equipe clínica que trabalha aquilo como um campo de cuidado e não como uma linha de cuidado, e desse campo selecionar algumas coisas, o projeto terapêutico singular. Essa é a ideia do projeto terapêutico singular. Por isso, a proposta de organização do trabalho em saúde passa por equipe de referência, profissional de referência e apoio matricial. O que é o apoio matricial? Sai da linha de cuidado como obrigatório e entra como alternativo para alguns casos. Quem vai saber se aquele caso precisa de acessar aquele campo de cuidado? Clínica compartilhada. O profissional responsável de referência e usuários. Usuário, família, rede próxima, etc, etc. Tá? Então, são formas que você cria uma certa estrutura. O que é a equipe de referência? É alguém que faz a longitudinalidade, que vai lidar com a complexidade. Quem são os apoios matriciais? Compõem o campo de cuidado conforme o projeto terapêutico. Então, na região de saúde, para o diabético 1, precisa ter tudo aquilo que a linha de cuidado previu. Mas não tem que passar todo o diabético 1 para... Isso é medicalização, isso é controle social, isso é gasto desnecessário, né? Então, o neo-artesão é isso. Nós temos que investir num certo grau de autonomia, com controle, com avaliação de desempenho, com discussão de equipe, com elaboração coletiva de projeto terapêutico, com envolvimento dos usuários, dos pacientes. Não dá para os reguladores sentados na sede das secretarias, das capitais, resolver isso. Isso tem que estar com as equipes de referência. Os reguladores vão dizer, regular vagas, possibilidades de fluxo, mas tem N fluxos possíveis. Ando muito preocupado com a tendência tecnocrática, burocrática, de pensar a regionalização regulada de fora. Em Campinas estão regulando o retorno das equipes de atenção primária pelo computador de fora, tirando a alternativa de fazer parte do projeto terapêutico, de variar, de usar o número de visitas, de ver o paciente, de consultas, de grupo, etc., conforme o risco, conforme a fase do caso. Estão retirando do trabalhador. Nós temos que nos aliar ao trabalhador para defender a autonomia nesse sentido.
E temos que tensionar a relação com os trabalhadores para dizer: você não é autônomo completamente em relação ao conhecimento acumulado, à experiência acumulada, ao protocolo, à linha de cuidado. Você tem que considerar isso. Você tem que justificar o projeto terapêutico. Nós trabalhamos em equipe, não trabalhamos isolado. Por fim, para falar de formação, para não dizer que não falei da formação, tem o problema da complexidade, que eu volto. E aí foi aquela briga, não foi briga não, a discussão calorosa. Uma vez eu fiz um debate com os apoiadores e eu critiquei um pouco o tema do acolhimento, de centralizar no acolhimento. O Adail de Almeida Rolo, está aí não? Outro dia ele mostrou um dado, aquele conceito de carga de doença contemporânea. A maior parte dos problemas de saúde que exigem um acompanhamento tem um perfil que a gente chamava de crônico. A AIDS é um problema crônico, não tem alta nunca. Discutia isso com o pessoal da saúde mental ontem. CAPS que dá muita alta é um mau CAPS, não é um bom CAPS. Serviço de referência de AIDS que dá muita alta, está errado. Então, a maior parte dos problemas de saúde não são problemas de pronto atendimento. Uma parte importante da estruturação é pensar como a gente lida com o imprevisto, como a gente lida com o que não está no projeto terapêutico nem na linha de cuidado. E aí as estruturas de acolhimento, como é que a gente recebe as pessoas pela primeira vez, aquele serviço? Como é que a gente recebe o imprevisto, que não está agendado, que não está marcado, que não está no grupo de risco? Como é que a gente se abre para dinâmica, para ser mais acolhedor, inclusive desse ponto de vista e dos outros também? Agora, a maior parte dos problemas de saúde são complexos, e a intervenção, aí é como a formação, para não dizer que eu não falei de formação. A formação de alguém para lidar com cogestão, ser neo-artesão de saúde, autonomia e ligação com o método clínico, é uma formação com os nossos pacientes, demanda tempo, vínculo, longitudinalidade. Tá? Então, aí é a ideia de equipe de referência. Nós temos um campo de cuidado, só que tem que ter alguém, a equipe de atenção primária, atenção básica, a equipe de oncologia de alguém que está numa fase que está com câncer da vida, a equipe de centro de referência de AIDS de uma pessoa que está vivendo com AIDS, a reabilitação física numa fase aguda de reabilitação. Nós temos que ter profissionais que durante uma parte da vida são a referência para o paciente, para a família e para os outros, para outra rede de apoio matricial, que coordena o caso, como dizem os ingleses. Coordena o caso, a gente propõe aqui, coordena o caso de forma compartilhada. Então é muito importante, gente, isso em todos os níveis do sistema. Eu estou terminando aqui minha fala. O que eu queria propor para vocês? Repense o hospital desse jeito. Repense o hospital desse jeito. Repense o hospital como cogestão. O que eu faço para ter cogestão? Tem que ter reunião de equipe, tem que ter espaço, tem que ter deliberação, tem que ter reflexão conjunta, corresponsabilidade. Projeto de quê? Organizacional, diminuir a infecção hospitalar, lidar com as famílias, lidar com um problema de saúde X ou Y, câncer tal, câncer Y, ambulatório, pronto-socorro, discutir casos clínicos. Eu recomendaria que nenhum serviço de saúde deve ter pacientes sem ter um profissional de referência, uma equipe de referência, nenhum. Isso, gente, é muito radical e pode ser feito com um certo grau de autonomia do gestor de plantão, com certo grau. Se o gestor apoia, melhor, mas são movimentos possíveis também, de baixo para cima, transversais, de lado, etc, etc. Crie uma relação personalizada com os outros especialistas, com os outros colegas, com as outras profissões, com as outras equipes. Vamos discutir caso. A relação predominante no Brasil entre médicos e enfermeiros é uma relação paranoica. Entre anestesistas e cirurgião é uma relação paranoica, de preconceito, de pressuposto, racista, neo-racista, estou falando sério, bilateral. Cogestão passa em enfermeiro ter poder, colocar problema, sentar junto, fazer visita, psicólogo, fisioterapeuta, etc, etc. Agora, reconhecer o papel do outro e propiciar condições de mudança para os outros, que passa até pelo constrangimento. Então, o que eu estou trazendo para vocês é o seguinte, voltando ao fim do começo, de onde eu comecei.
a militância do trabalho em saúde é uma militância ligada à nossa vocação, é uma militância ligada ao nosso pique de curar, de defender a vida, de reabilitar, né? Só que não pode ser um pique, não pode ser uma vocação autoritária, militante, salvacionista, positivista, de achar que nós definimos o que é salvar a vida longe do usuário. Qual é o grau de prevenção, de mudança de estilo de vida, tem que ser muito negociado com o sentido da vida de cada pessoa. Então nós temos que incorporar não só o conhecimento, como a deliberação conjunta. Então o apelo que eu faço para vocês é isso. Vou falar uma heresia aqui, até porque meu tempo acaba, aí a gente acabou, não tem debate mesmo, aí eu posso falar. Alguns de vocês vão me jogar pedra. Essas cogestão, lidar com os outros com método de apoio, esse apoio dialógico, apoio institucional, pensar o trabalho em saúde como neo-artesanato, trabalhar numa perspectiva de saúde coletiva ampliada, de clínica ampliada, com equipe de referência, com apoio matricial, isso muda mais, isso é muito mais radical do que resolver se é Santa Casa, ou CIP, ou Fundação Público-Privada, ou Administração Direta. Metam isso nos 4. Até nos 4, nos 5. Meta cogestão na equipe, com o usuário, com o trabalhador na equipe, na OCIP. Meta na Fundação Estatal. Meta é uma palavra forte, né? Mas na administração direta, na atenção primária, nas ONGs. O pessoal de ONG é todo cheio de razão, mas não faz cogestão. Eles têm a razão, têm a explicação. Em geral, traz algumas perguntas parciais que são muito importantes, que o setor mais estruturado do Estado não quer ouvir. Muitas ONGs trazem essas perguntas, né? Sobre o paciente, sobre o usuário, sobre clima, voluntário. Agora, tem que ser cogestão também, por que não? Por que não a ideia da cogestão? Então, eu acho... ontem disseram que eu estou meio sem esperança. Minha esperança é isso que eu estou falando para vocês. Eu estou apostando na gente. E aí a última coisinha é o seguinte, que eu estava me esquecendo. O trabalho em saúde, eu não conceituei trabalho em saúde, né? Vocês viram que eu falei o tempo todo sobre trabalho em saúde com sentido polissêmico, né? Mas eu gosto desse negócio, poder deslizar para cá e para lá. Hora eu uso trabalho para cá, então eu uso trabalho para lá, porque é complexo, né? O pessoal fica com raiva. A gente usa muito o termo cuidado em saúde agora, né? Usava antigamente atenção em saúde e agora usa cuidado em saúde. E aí o povo que usa cuidado fica cismado, porque quando vão com os norte-americanos eles só falam cuidado, né? Só falam care. E falam care para qualquer miséria, qualquer coisa autoritária. Mas enfim, o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: trabalho é uma forma de relação humana sistematizada que implica em produzir valor de uso para os outros, alguma coisa que a gente não produz para a gente e que outras pessoas produzem, e isso é organizado de forma sistemática. No mercado tem valor de troca junto, fora do mercado, no SUS, tem valor de uso, né? Mas não é só, aí vou usar trabalho no sentido amplo agora, estou usando trabalho no sentido restrito. Então quem trabalha no fundo em saúde são os trabalhadores de saúde. Por quê? Porque a sociedade reconhece valor de uso, às vezes a gente engana eles, mas enfim, reconhece utilidade no que nós produzimos, prevenção, clínica, cirurgia. Agora, todo mundo cuida da sua saúde, todo mundo tem atenção da sua saúde. Então, na verdade, o cuidado à saúde, a atenção à saúde, não é monopólio dos trabalhadores de saúde, do SUS, do serviço de saúde. E o trabalho em saúde tem que ser ampliado. Eu não falei sobre isso, na ampliação não poderia deixar de falar. O objetivo do trabalho em saúde é defender a vida, é produzir coeficientes de saúde, mas também aumentar a liberdade e a autonomia dos outros, inclusive em relação a gente. Ou seja, o objetivo do nosso trabalho, dentro dessa visão de reforma, de transformação radical, é aumentar a capacidade de cuidar de si mesmo, de cada pessoa, com câncer, essas mulheres com dificuldade, capacidade de gerir a própria vida, de se meter em rede, sair de rede, de escolher a rede deles e não só a nossa, de escolher o sentido e significado para a vida deles e não só o nosso, né?
Então, o objetivo do nosso trabalho em saúde é compartilhar a capacidade de cuidado, de atenção de si mesmo, das pessoas, das famílias e das comunidades. Esse cuidado autônomo, semi-autônomo, que a gente tem em rede, a comunicação, em relação ao sistema de saúde, à instituição de saúde, aos trabalhadores de saúde, ele é tanto individual, mas ele também é coletivo. As coletividades têm capacidade de cuidar de si mesmo diferente. O mesmo grupo social numa cidade tem mais capacidade de lutar por água, esgoto, cuidar do lixo, do que outras comunidades vizinhas que estão perto. Eu vejo isso em Campinas, e isso é uma diferença entre as pessoas. É um desafio contemporâneo nosso. Aí eu vou falar sobre formação no terceiro encontro, mas só dizer qual é o nosso problema. É muito difícil cuidar de si mesmo. A maioria de nós tem uma capacidade de cogestão da vida. A gestão da vida é muito arrogante, né? A gente tem uma capacidade de cogestão da vida nossa muito baixa, os trabalhadores de saúde. Veja o povo da atenção primária lidando e vai tentar fazer uma abordagem de clínica ampliada. É muito difícil, nos falta conhecimentos, conceitos. A gente fica com vontade de ter uma equipe infinita, de ter todos os especialistas, de ter todos os pedaços, né? E é uma característica do neoliberalismo diminuir a potência, a capacidade de cuidar de si mesmo, nossa, das pessoas. A gente não sabe mais sobre atividade física. Nós sabemos muito de atividade física. De vez em quando precisa do educador físico, do fisioterapeuta, né? Então é um objetivo do trabalho em saúde aumentar, coproduzir a autonomia, capacidade de cuidar de si mesmo, das pessoas. Ou seja, o trabalho em saúde não esgota o trabalho em saúde sensu lato, o cuidado e a atenção à saúde. Então é isso, gente. Temos muito o que fazer. Dá para encher a vida de vocês a vida inteira. Boa sorte. Tem muito projeto acontecendo. Hoje eu estou sendo aqui um espelho. Eu estou refletindo sobre, fazendo uma narrativa sobre o que vocês estão fazendo. Eu estou tentando fazer síntese, juntar essas coisas. E minha esperança é essa. E a formação nossa é aprender a fazer essas coisas. Trabalhar com a complexidade, com a singularidade, em equipe, em cogestão, e vamos arrombar o neoliberalismo, vamos mudar o SUS.